Sejam muito bem-vindos a mais um Jardim Podcast. Hoje eu vou contar pra vocês um testemunho meu, um testemunho de cura. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fica até o final que você não vai se arrepender. Quando eu era mais nova, eu tinha crises convulsivas, então eu tinha convulsões, era um grau leve. Tem níveis, né, de convulsão, eu desmaiava, ficava com a mão enrijecida, eu sentia muitas dores de cabeça por isso, e durante as crises eu desmaiava, ficava com os dedos enrijecidos, ficava meio delirando, porque eu meio que desmaiava, depois acordava, ficava, enfim, meio grogue. Eu sentia formigar os meus braços e pernas, né? São descargas elétricas muito fortes no cérebro que acabam acarretando isso, né? Então, fiz exames e fui diagnosticada, né, com epilepsia, convulsão, fiz tratamento, tomei remédio por alguns anos, mas depois eu simplesmente parei de tomar. Mas, graças a Deus, nunca mais tive nenhuma crise, nunca aconteceu nada. Mas, um belo dia, voltando da faculdade, eu tava indo pra casa dos meus sogros e teria uma reunião de oração lá. No caminho, eu já tinha descido do ônibus, estava atravessando uma avenida na Raposo que passa carro dos dois lados, então é bem perigoso lá. Eu tava no farol esperando pra atravessar pro outro lado. Quando de repente eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Eu ouvi uma voz dizendo: por que você não dá um passo? E os carros passando muito rápido, em alta velocidade na minha frente. E aquela voz me dizia: por que você não dá um passo? Você não vai sentir nada. Você vai acabar com a sua vida, mas não vai sentir nada, vai ser rápido. E eu senti o meu corpo, eu não sei se eu vou saber descrever, mas eu sentia que eu comecei a meio que querer desmaiar, sabe? Mas não, como se meu não tivesse mais no controle do meu corpo. E eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha sentido aquilo nunca tinha acontecido, né? E não é que eu tava com pensamentos que eu não tava feliz ou que eu estava depressiva, não, eu tava ótima, não tinha nada de pensamentos assim. Foi uma experiência mesmo única, assim, que eu nunca tinha passado por isso, mas vocês vão entender o que aconteceu. Eu não contei nada pra ninguém, cheguei na casa dos meus sogros, sentei lá no sofá, a reunião de oração começou. E aí eu comecei a sentir a minha perna e o meu braço formigar. E fazia tanto tempo que eu não tinha crises convulsivas, que eu não tinha convulsões, que eu demorei para entender que aquilo era o início de uma convulsão. E aí a minha perna começou a tremer muito, aquilo começou a ficar mais forte e eu me lembrei. E eu falei: misericórdia, Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não quero convulsionar aqui, porque não é algo agradável. A minha família sabia que eu tinha convulsão, mas os meus amigos não sabiam. Fazia tantos anos que eu não tinha, então eu fiquei com bastante medo naquele momento e eu só comecei a orar em línguas e pedir para Deus para que não deixasse que aquilo acontecesse. E aí naquele momento uma irmã que estava lá com a gente na reunião de oração, tava tudo na paz, assim, o louvor tinha acabado de começar, o Dan tava lá tocando, e aí essa irmã levantou e começou a repreender espírito de morte. Gente, isso me arrepia só de pensar. Ela começou a repreender espírito de morte e aquela sensação aos poucos não foi instantânea, mas eu comecei a interceder ali junto com ela, eu comecei a orar quietinha no meu lugar, eu tava sentada e eu continuei sentada e continuei orando até que aquela sensação passasse. Então, naquele dia, eu creio que realmente qualquer sequelas ou qualquer resquício
da epilepsia, das convulsões que eu tinha naquele momento, eu creio que eu fui curada. Eu preciso refazer os meus exames para ver como estão, né, e fazer o comparativo dos exames com o qual eu fui diagnosticada, mas eu creio, assim, que naquele dia eu realmente fui curada. Foi uma experiência única, né, desde de quando eu tava ali no farol esperando para atravessar a avenida, né, aquela voz, aquela sensação, aquele sentimento de medo, foi algo que eu nunca tinha vivido. E naquele momento também que a Tati começou a orar, começou a interceder, eu senti que realmente algo estava, uma batalha estava sendo travada, e eu creio que naquele dia eu fui curada. Então esse é o testemunho que eu quis compartilhar hoje com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.